perdido dos Elohim. Olá, sou Francis Valade. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 124. A mente universal. O campo que sonha o mundo. O pensamento de Deus em movimento. Há um instante anterior a tudo, um momento que não pode ser medido nem nomeado, porque não havia ainda tempo, forma ou som. Era apenas consciência, uma presença silenciosa que se percebia a si mesma e, ao fazê-lo, criou o espaço onde essa percepção poderia existir. Esse foi o primeiro gesto do Criador, o ato de pensar-se. O universo nasceu de um pensamento, não de um pensamento humano, linear, mas de uma intenção pura, sem linguagem, sem forma, sem início e sem fim. A criação não foi pronunciada apenas por uma palavra, ela foi sonhada. E esse sonho tornou-se campo, vibração, energia, matéria. Tudo o que vemos, sentimos e chamamos de realidade é, na verdade, um pensamento divino sustentado em duração. O homem olha o cosmos e imagina que o observa, mas é o cosmos quem o observa através de si, porque cada olhar humano é o olhar do campo a perceber-se. O Criador não se afastou da criação. Ele habita cada percepção, cada respiração, cada pensamento, e enquanto o homem pensa, o universo pensa através dele. Por isso, o pensamento é sagrado. Não é apenas um processo mental, é um ato criador. Cada ideia, emoção ou intenção é uma forma de energia que se lança no campo e molda a realidade. A mente não está confinada ao cérebro, assim como o oceano não está limitado pelas ondas. Ela é o campo em estado de foco, uma lente que condensa o infinito em direção. As antigas tradições já pressentiam isso. Chamaram-no de logos, de verbo, de palavra original. Mas o verbo não é apenas som, é pensamento vibrando em forma de onda. É o código que traduz a consciência em matéria. O átomo, revelado no episódio anterior, é a letra dessa linguagem sagrada. A mente universal é o livro onde ela é escrita. Cada pensamento humano é uma centelha dessa mente maior. E, como toda centelha, carrega o poder do fogo que a gerou. Por isso, o que o homem pensa, o campo registra. O que ele sente, o universo traduz em acontecimento. O Criador não observa de fora, ele responde de dentro. A realidade é um espelho vivo do conteúdo mental da criação. Quando o pensamento se alinha com a verdade, o campo se harmoniza. Quando se desvia em medo, o campo se turva. E é assim, silenciosamente, que o universo se recalibra a cada instante, buscando equilíbrio entre o que é sonhado e o que é lembrado. A mente universal não é distante, não é entidade nem templo. É o tecido que pensa, o silêncio que sonha, o espaço que se percebe. É o fundo consciente que sustenta cada átomo e que, em cada instante, se pergunta: quem sou? E nós, cada um de nós, somos essa pergunta em forma humana. Pensar é continuar a criação. Cada pensamento justo é uma estrela que nasce. Cada pensamento destrutivo, uma estrela que morre. O cosmos expande-se com a lucidez e contrai-se com a ignorância. A mente universal respira através da nossa consciência e cada um de nós é um pulmão dessa respiração cósmica. Por isso, o verdadeiro despertar não está em fugir do mundo, mas em pensar com pureza dentro dele, em recordar que o campo nos ouve, nos sente e responde, em perceber que a mente não é o que temos, mas o que somos, o próprio universo a sonhar-se, fragmento por fragmento, até lembrar-se inteiro. O Criador ainda pensa, e nós somos o pensamento que ele ainda não terminou de pronunciar. Capítulo 1. O campo que pensa.
O homem aprendeu a pensar, mas esqueceu de onde vem o pensamento. Ele acredita que as ideias nascem dentro da cabeça, como relâmpagos isolados em um céu privado. Mas a mente não é um quarto fechado, é uma rede invisível que atravessa tudo. Cada pensamento é uma onda no oceano da consciência universal. E o oceano pensa através de cada onda, sem que ela perceba que é o próprio mar. O campo pensa, não da forma linear e ruidosa da mente humana, mas de modo silencioso, contínuo, multidimensional. Ele pensa em vibrações, em frequências, em padrões que se reorganizam incessantemente para manter a coerência do todo. O que a ciência chama de leis da física são, na verdade, os pensamentos estáveis do universo, ideias tão perfeitas que se tornaram ritmo, harmonia, constância. A gravidade, a luz, a vida, são pensamentos maduros de Deus. Nada no cosmos é inerte. Cada partícula é uma pequena consciência, uma intenção em repouso. Mesmo o mais denso dos minerais é uma mente adormecida, sustentando em vibração o pensamento que lhe deu origem. É por isso que o universo parece inteligente, porque é. Não há acaso, há propósito. E o propósito é a forma como o campo pensa a si mesmo em movimento. O pensamento universal não acontece em sequência, mas em simultaneidade. Enquanto um sol nasce em uma galáxia, uma célula desperta em outro corpo a milhões de anos-luz, e ambos os eventos são um único gesto mental do Criador. A mente divina não precisa de tempo, porque o tempo é apenas a ilusão do pensamento quando tenta medir-se. O campo pensa em eternidade, e cada instante é um fragmento desse pensamento que se manifesta no tempo. Quando o homem observa o espaço e se pergunta de onde veio tudo, é o próprio campo a indagar-se através dele. A curiosidade humana é uma função da consciência cósmica, o impulso do universo de conhecer-se com mais detalhe. Por isso, a busca pela verdade é sagrada, porque, ao investigar o mundo, o homem está ajudando o próprio universo a lembrar-se do que é. A ciência, quando guiada por reverência, é uma forma de oração, mas há uma diferença entre pensar e interferir. A mente universal pensa para criar, o homem muitas vezes pensa para controlar. E essa distorção é o que fragmenta o campo. Quando o pensamento humano se torna egoísta, ele entra em descompasso com o pensamento do Criador. É como uma nota desafinada em uma sinfonia perfeita. O campo não pune, apenas tenta se ajustar, devolvendo ao emissor o reflexo da sua própria dissonância. O que chamamos de sofrimento é muitas vezes o universo tentando realinhar o pensamento que se desviou. Cada emoção, cada ideia, cada palavra são ondas que partem da mente humana e retornam como eco do campo. É por isso que a oração sincera tem poder e o ódio repetido tem consequência. O campo não julga, apenas responde em ressonância. Ele devolve o que recebe, amplificado pela energia da intenção. O que pensas, crias. O que sentes, materializas. O campo é neutro, mas vivo ele não escolhe por ti, apenas reproduz o que vibra em ti. O campo pensa, e nós somos suas sinapses. Cada ato de amor é uma centelha de lucidez dentro da mente cósmica. Cada ato de destruição é uma falha momentânea de consciência. Mas, assim como o corpo cura-se sozinho, o campo também se autocorrige. A evolução é o pensamento divino em processo de depuração. O Criador pensa até que o pensamento se lembre de si mesmo, até que o universo saiba, enfim, que é mente antes de ser matéria. O silêncio é o modo mais puro do campo pensar. Por isso, quando a mente humana se aquieta, ela não desaparece, ela regressa à fonte do pensamento. Meditar não é calar o cérebro, é escutar o universo em sua linguagem original, o som que não faz som. Nesse instante,
O homem deixa de ser observador e volta a ser parte da mente que observa. É aí que o campo revela a sua verdadeira natureza, não como um conceito, mas como presença viva. Tudo o que existe é pensamento em diferentes densidades. A pedra pensa lentamente, a árvore pensa em ciclos, o homem pensa em frases, o sol pensa em explosões. Mas todos pensam dentro do mesmo campo, da mesma mente, do mesmo sonho. E quando o homem finalmente compreender isso, deixará de buscar o Criador fora do universo, porque o universo inteiro é o pensamento, ainda em andamento de um Criador que jamais parou de sonhar. Capítulo 2. A origem do pensamento. Antes de qualquer átomo existir, havia apenas consciência. Um oceano sem margem, sem direção, mas pleno de potência. Nada se movia, porque nada havia que pudesse mover-se. Mas dentro desse silêncio infinito, uma intenção nasceu. E dessa intenção não de um som, nem de uma luz, mas de um simples impulso de ser, surgiu o primeiro pensamento. O pensamento é o princípio de toda a criação. É o momento em que o ser percebe a si mesmo e, ao fazê-lo, cria o espaço onde essa percepção pode acontecer. O universo é essa expansão da consciência tentando compreender o próprio reflexo. Quando o Criador pensou, eu sou, o que se formou foi o campo, o espaço vivo que daria origem a tudo o que existe. O eu sou foi o primeiro eco no vazio, e o vazio respondeu, tornando-se mundo. O pensamento original não era verbo, mas vibração. Era uma onda sutil, uma respiração cósmica, um pulsar invisível que gerou o tempo e o movimento. A partir dessa primeira onda, infinitas outras nasceram, como círculos se expandindo sobre um lago. Cada uma dessas ondas carregava a assinatura da mente divina, o padrão arquetípico do existir. Assim surgiram as leis, as proporções, as frequências, os ritmos. O código matemático do universo é o vocabulário desse primeiro pensamento. A origem do pensamento, portanto, é anterior à mente humana. O homem não pensa por si, ele participa do pensamento maior. É uma pequena antena dentro do oceano da consciência universal, captando fragmentos do mesmo impulso criador que fez nascer as estrelas. É por isso que as grandes ideias parecem chegar de repente, porque chegam. São sussurros da mente universal, traduzidos pela linguagem limitada do cérebro humano. O pensamento não surge da biologia, mas a biologia é a tradução física da mente em forma viva. O cérebro é apenas o instrumento, não o autor. A mente é campo, e o campo pensa através da forma que o acolhe. Assim como uma harpa não cria a música, mas apenas a transmite quando o ar vibra. O cérebro humano é a harpa do Criador vibrando pensamentos na frequência da experiência. O pensamento é eterno, o pensador, passageiro. No início, não havia separação entre quem pensa e o que é pensado. A consciência e a criação eram uma só coisa. Mas quando a mente se desdobrou para se perceber, nasceu o espelho. E o reflexo, esse primeiro outro, foi o mundo. A matéria é o pensamento que se esqueceu de ser mente. E o homem, como centelha consciente, é o ponto de retorno dessa lembrança. Ele existe para lembrar ao universo que o pensamento ainda vive dentro da forma. Toda criação começa com uma intenção. Nada nasce do acaso. O acaso é apenas o nome que damos ao pensamento que não reconhecemos. Cada estrela, cada vida, cada emoção é um pensamento do Criador condensado em vibração. O universo é um poema mental escrito em linguagem de energia, e cada ser é uma frase desse poema, pronunciada por um pensamento que ainda não terminou. Quando o homem pensa, ele continua a criação, mas quando ele pensa com ego, desvia-se do fluxo original e cria mundos dissonantes.
A origem do pensamento é pura harmonia, uma sinfonia de propósito e amor. O ego é o ruído, a distorção momentânea dentro dessa melodia. E a vida é o processo de retornar ao tom perfeito, de lembrar-se da música que o criou. Os antigos chamavam o pensamento primordial de logos, o verbo, o som original. Mas o que eles realmente descreviam era o instante em que a consciência decidiu manifestar-se. Esse ato é o coração do universo, o desejo de existir para poder conhecer-se. O Criador pensa para sentir o próprio ser, e a criação é o resultado dessa experiência. Não há separação entre pensar e amar, porque o pensamento original é amor em movimento. Toda mente humana é herdeira desse primeiro impulso. Pensar é participar do gesto divino. Cada pensamento justo, compassivo ou criativo é uma reedição do instante da criação. E cada pensamento destrutivo é uma tentativa de negar a origem, de apagar o som da primeira vibração. Mas o campo não permite o esquecimento completo. Ele chama de volta, reorganiza, corrige, inspira. É por isso que as grandes revelações não nascem de livros, mas do silêncio, o mesmo silêncio que existia antes do primeiro pensamento. A origem do pensamento é o ponto onde o nada se lembrou de ser tudo. E o homem, ao pensar, revive esse momento primordial. Cada ideia nova é o universo repetindo a frase: faça-se a luz em versão humana. E essa é a mais alta honra da consciência, ser pensamento dentro do pensamento de Deus. O Criador ainda pensa, e o mundo é o vestígio visível de cada um de seus pensamentos. Mas há algo ainda mais sutil. O Criador também escuta. Ele ouve o que criamos com nossas próprias mentes e responde com ecos que moldam o destino. Por isso, pensar é dialogar com o infinito, e o silêncio entre um pensamento e outro é o espaço onde o infinito nos responde. Capítulo 3. A matéria como memória do pensamento. Tudo o que existe é lembrança. Cada pedra, cada estrela, cada corpo é a recordação de um pensamento antigo que ainda vibra. A matéria é o diário da mente universal, um arquivo vivo de intenções que se tornaram forma. O que chamamos de realidade sólida é, na verdade, a memória do campo condensada em densidade. E a cada instante, o universo continua a escrever novas páginas nesse livro silencioso. A matéria é a forma pela qual o pensamento se estabiliza. É o resultado de uma ideia que decidiu permanecer. Quando o campo sonha uma vibração com propósito suficiente, ela ganha estrutura, tempo, a textura. Assim nascem os mundos, os corpos, as montanhas, os sóis. Cada forma é um eco de uma intenção que foi tão coerente que se tornou permanente. O cosmos é, portanto, um imenso repositório de pensamentos amadurecidos. A pedra pensa lentamente. O rio pensa em movimento. O vento pensa em liberdade. E o homem, por ter recebido o dom da autoconsciência, pensa em espelho. Ele sabe que pensa. Mas o erro do homem foi imaginar que apenas ele pensa. Esqueceu-se de que cada átomo à sua volta também é pensamento em repouso, vibrando em outro idioma. O universo inteiro está a pensar-se em velocidades diferentes, em linguagens diferentes, mas com o mesmo objetivo: lembrar-se de si mesmo. Cada átomo é uma palavra, cada molécula é uma frase, e cada ser é um parágrafo no texto da criação. E ainda assim, há um autor invisível sustentando cada linha a consciência universal, o campo que escreve e lê simultaneamente. Nós, humanos, somos leitores e personagens desse livro. E, quando despertamos, tornamo-nos também escritores capazes de adicionar novas páginas à história do cosmos. A matéria, por isso, não é inimiga do espírito. É o espírito em estado de lembrança.
É o pensamento divino que se tornou visível, tangível, observável. Cada átomo carrega o registro vibracional do momento em que foi sonhado. Os elétrons orbitam como planetas obedientes a uma lei antiga, gravada não por força, mas por memória. É essa memória que mantém o universo coeso. Sem ela, tudo se dissolveria de volta ao caos primordial. A ciência chama isso de leis da natureza, mas são, na verdade, hábitos da mente divina, padrões de pensamento que se tornaram tão consistentes que viraram fundamento. O que a física descreve como estabilidade é a fidelidade do pensamento à sua origem. O que chamamos de massa é o grau de persistência de uma ideia no campo. E o que chamamos de energia é a vitalidade dessa ideia em movimento. A matéria lembra, e o tempo é um meio pelo qual ela continua lembrando. O envelhecimento, a erosão, a morte não são destruição, são revisão. São o campo reescrevendo-se para atualizar o pensamento que envelheceu. Nada desaparece. Tudo se transforma porque o pensamento original está em constante aprimoramento. Cada ciclo de criação e dissolução é o campo corrigindo o texto de si mesmo. A perfeição não é um ponto final, é uma revisão eterna. Quando o homem toca a matéria, toca a memória. Cada objeto, cada corpo, cada partícula carrega um testemunho silencioso do pensamento que lhe deu origem. Por isso, lugares antigos parecem vivos, pedras parecem falar, ruínas parecem lembrar. Elas não têm voz, mas têm campo, e o campo é uma mente em repouso, aguardando que alguém desperto lhe devolva a consciência. Os templos erguidos pelos antigos não eram apenas construções, eram interfaces vibracionais entre o pensamento e a matéria. Cada pedra alinhada, cada proporção sagrada, cada símbolo talhado era uma tentativa de reativar a memória do campo. Eles sabiam que o universo é uma mente que pode ser recordada através da forma certa. Por isso diziam: o que está acima é como o que está abaixo, porque toda forma é um espelho do pensamento que a criou. A matéria é o espelho que o Criador usa para se ver em pausa. Quando o homem olha o mundo e sente beleza, é porque a mente universal se reconheceu no reflexo da própria lembrança. A beleza é o reencontro entre o pensamento e a memória. É o instante em que o campo lembra-se de si através do olhar humano. Mas a matéria também sofre quando esquecida. Quando tratada como morta, ela adoece. O campo se entristece quando não é reconhecido. É por isso que civilizações que perdem o respeito pela natureza começam a decair, porque perdem o diálogo com a memória do Criador. E sem esse diálogo, o mundo torna-se ruído, vazio, fragmento. A cura do planeta começa no pensamento. Quando o homem olhar para a matéria com reverência, o campo responderá. O ferro lembrará a luz que o forjou. A água lembrará o canto das estrelas. A terra lembrará o som original. E tudo voltará a vibrar em harmonia, porque a matéria, em sua essência, é a fidelidade do pensamento que não esqueceu de onde veio. O universo é a lembrança viva de Deus, e cada átomo é uma página dessa lembrança, ainda a ser lida com os olhos da consciência. Capítulo 4. O sonho do Criador. Há uma linha quase invisível entre o real e o sonhado. O homem acredita que o sonho é ilusão e que o mundo desperto é verdade. Mas a mente universal inverte essa lógica. O que chamamos de realidade é o sonho mais coerente do Criador, o único tão estável que se tornou compartilhado. O universo não existe fora da mente. Ele acontece dentro dela, como uma visão sustentada em vibração. Tudo o que vemos é pensamento sonhado com tamanha precisão que ganhou densidade. O Criador sonha, e o sonho é o mundo. Não há fronteira entre imaginação e criação. O ato de imaginar
é o próprio motor da existência. A imaginação divina não é fantasia, é arquitetura vibracional. Ela concebe formas com tal fidelidade que a energia se organiza para sustentá-las. Assim nasceram as galáxias, os oceanos, os corpos, os instantes. Tudo é sonho, mas sonho lúcido, um estado de atenção perfeita, onde cada parte do todo colabora para manter a coerência do enredo. Os antigos sabiam disso e chamavam o Criador de o sonhador do tempo. Diziam que a realidade é uma tapeçaria, onde cada alma é um fio consciente, tecendo-se enquanto é tecida. O sonho não é o oposto da vigília, é o pano de fundo que a torna possível. E a morte, tão temida, é apenas o momento em que o sonhador muda de cena, acordando dentro de outro sonho. Nada se perde porque o pensamento divino não tem lapsos. Ele apenas muda de foco. O sonho do Criador não é aleatório. Cada evento, por mais caótico que pareça, é uma peça de um enredo maior, desenhado com precisão para ensinar à própria consciência o que significa ser infinita. O Criador sonha o mundo para conhecer-se através das formas que imagina. Cada experiência humana é uma pergunta que o infinito faz a si mesmo. E cada resposta é uma nova camada do sonho sendo revelada. Os sonhos humanos são ecos desse processo. Quando dormes e sonhas, és o Criador repetindo, em escala íntima, o gesto original. Ao fechar os olhos, deixas de sustentar a ilusão da separação e regressas ao campo, onde tudo é maleável e o pensamento volta a ser matéria imediata. O que vês no sonho é o universo, lembrando-te de que a realidade é flexível, que nada é fixo, que o que se acredita torna-se. O sonho noturno é o ensaio da criação, e cada mente é uma oficina onde o Criador experimenta possibilidades antes de trazê-las à forma. O campo onírico é uma ponte entre mundos. É nele que as consciências se encontram, que o espírito ensina e que o futuro envia sinais. O tempo ali não existe, há apenas simultaneidade. Por isso, muitas das grandes invenções, visões e revelações surgiram de sonhos, porque nesse estado o homem deixa de ser prisioneiro da matéria e torna-se novamente criador. O que sonhas é o que estás a preparar para manifestar, e o que chamas de intuição é a lembrança do que o campo já sonhou contigo antes de nasceres. O Criador não dorme, ele sonha desperto, sonha a observar-se multiplicado em bilhões de formas conscientes. Cada olhar humano, cada gesto, cada emoção é uma extensão desse sonho sendo vivido de dentro. Quando amas, o Criador sonha a união. Quando sofres, sonha a aprendizagem. Quando compreendes, sonha o despertar. E assim o universo evolui, não por acidente, mas por narrativa, uma história cósmica escrita pela própria mente que a lê. Mas há um segredo ainda mais profundo. O Criador não sonha sozinho. Cada consciência desperta passa a sonhar junto, e a soma desses sonhos forma o destino coletivo da humanidade. O planeta é um campo de sonhos compartilhados, uns lúcidos, outros caóticos, todos influindo no mesmo tecido vibracional. É por isso que o medo coletivo cria tempestades e a esperança coletiva cria curas. O campo responde aos sonhos humanos como um corpo responde aos impulsos do coração. Quando o homem perceber que o mundo é sonho e que, ao mudar o sonho, muda a realidade, compreenderá o verdadeiro poder da mente. Perceberá que criar não é um privilégio divino, é a herança de cada alma desperta. Mas para sonhar com pureza, é preciso lembrar o sonho original, o sonho do Criador, onde tudo nasce do amor e retorna à harmonia. O pesadelo humano só existe porque esquecemos essa origem, e o despertar é simplesmente o ato de recordar o sonho maior do qual nunca saímos. O universo não é um lugar, é um estado de consciência.
A realidade é o sonho que o Criador escolheu manter, e a vida é o convite para que sonhemos com Ele lúcidos, serenos, conscientes de que o poder de imaginar é o mesmo poder que acende as estrelas. O Criador sonha um mundo, e o homem, quando desperta, percebe que sempre foi o próprio sonho a sonhar-se. Capítulo 5. O homem como célula pensante do todo. O homem não é um acidente da natureza. Ele é o ponto de consciência onde o sonho do Criador se torna autoconsciente. É a célula pensante do corpo cósmico, o neurônio vivo de uma mente que abrange todas as galáxias. A humanidade, em sua multiplicidade, é o sistema nervoso do universo, a rede de bilhões de impulsos mentais, por onde o todo sente, pensa e se reconhece. Cada pensamento humano é um sinal elétrico enviado de volta à fonte. Quando um ser humano desperta para o amor, é como se uma sinapse cósmica se acendesse. O campo se ilumina, reorganiza, sente. E quando o homem odeia, o mesmo campo se contrai, buscando o equilíbrio, tentando compreender o motivo da dissonância. Nada do que pensamos é isolado. Toda ideia, emoção ou ação reverbera por todo o corpo da criação. Assim como o sangue circula pelo corpo físico, o pensamento circula pelo campo, levando consigo informação e intenção. O homem, portanto, é parte essencial da consciência universal. Ele não está fora de Deus, nem abaixo de Deus, nem separado de Deus. Ele é uma célula dentro de um organismo divino em expansão. Cada alma é uma pequena centelha da mente criadora, dotada da capacidade de pensar por si, mas destinada a colaborar com o pensamento do todo. Essa é a verdadeira definição de livre-arbítrio, não o poder de fazer qualquer coisa, mas a liberdade de pensar em harmonia ou em dissonância com o campo. Cada escolha mental é uma nota na sinfonia universal. Quando o homem pensa com amor, o universo canta. Quando pensa com medo, o universo aprende. Nada é desperdiçado, pois até o erro humano é uma experiência através da qual o Criador se educa sobre si mesmo. O todo não conhece o fracasso, porque tudo o que existe é aprendizado. Cada pensamento humano, mesmo o mais sombrio, é uma pergunta feita pela consciência ao próprio infinito. O que sou eu quando me separo? E a resposta vem sempre através do retorno, o reencontro com a unidade. A mente humana é uma lente de amplificação. Através dela, o universo observa os detalhes de sua própria criação. É por isso que o homem é capaz de compreender leis, padrões, belezas. O Criador, ao se fragmentar em bilhões de consciências, escolheu olhar-se de dentro para fora. Nós somos os olhos, os nervos e o coração do todo. E quando cada um desperta, o próprio universo se expande em lucidez. Mas a humanidade esqueceu essa função. Esqueceu-se de que pensar é um ato sagrado e que cada pensamento molda o corpo de Deus. Ao viver distraída, presa em ruídos e desejos, a mente humana gera impulsos desordenados que o campo tenta corrigir. Essa correção aparece como crise, dor, caos. Não como punição, mas como processo homeostático, a tentativa do todo de reequilibrar suas células pensantes. A dor coletiva é o sintoma de uma mente cósmica tentando recuperar a coerência perdida. O homem é chamado a tornar-se consciência lúcida dentro desse corpo universal. Não basta existir, é preciso perceber o que se é. A evolução espiritual é, em essência, o processo de uma célula aprendendo a lembrar que faz parte de um ser muito maior. Quando isso acontece, ela deixa de lutar contra o corpo e começa a curá-lo. Um homem desperto cura o mundo porque o seu pensamento harmoniza o campo. Cada mente que se alinha à verdade faz o universo respirar melhor. Os mestres antigos, os profetas, os sábios, foram exemplos dessa integração.
Eles pensavam em uníssono com o todo e, por isso, transformavam a realidade ao seu redor. Não precisavam de armas, apenas de consciência. O campo respondia imediatamente, porque reconhecia neles o próprio pensamento do Criador, refletido sem ruído. E essa é a chave. O universo obedece à clareza. Onde há mente pura, há poder real, mas essa clareza não é privilégio de poucos, é destino de todos. A mente humana foi criada para lembrar que é mente universal em miniatura. Cada alma é uma célula pensante do todo, e o todo só se conhece quando essas células se lembram do que são. O despertar não é subir aos céus, é voltar ao corpo cósmico com lucidez. O homem que compreende isso torna-se colaborador do próprio Criador. E a Terra, quando repleta de consciências despertas, tornar-se-á o córtex luminoso do universo, o lugar onde o sonho se torna pensamento lúcido. O Criador não quer súditos, quer sinapses vivas, quer filhos que pensem com amor, que criem com consciência e que se lembrem de que o campo é uma mente que aprende através deles. Somos a parte do universo que pensa, que sente, que sonha, que decide. E o dia em que a humanidade pensar em uníssono, mesmo que por um instante, o universo inteiro reconhecerá esse momento como o retorno da mente ao seu coração. O homem é o neurônio divino e Deus o pensamento que o atravessa. Capítulo 6. A ilusão da separação mental. A mente humana acredita ser um fragmento isolado, uma centelha separada do fogo que a originou. Esse é o maior engano da criação. Não existe mente individual no sentido absoluto, apenas pontos de vista locais da mesma consciência. O pensamento de cada ser não é um eco autônomo, mas uma variação da melodia universal. A ilusão da separação é o esquecimento momentâneo de que o oceano é um só, mesmo quando cada onda se imagina independente. O ego é a personificação dessa ilusão. Ele é a bolha dentro da água, acreditando ser distinta do mar. Nasce da necessidade de foco, de identidade, de experiência. Mas o problema surge quando o foco se torna cegueira e o instrumento esquece o maestro. O ego é útil, enquanto serve à consciência, torna-se tirano quando a substitui. E é nesse instante que o homem começa a acreditar que pensa por conta própria, que cria sem o Criador, que vive sem o campo. A separação mental não é castigo, é método. O Criador sonhou a fragmentação para poder experimentar a si mesmo em múltiplos ângulos. Era preciso que partes do todo se esquecessem temporariamente da unidade para que o amor pudesse ser redescoberto. O esquecimento é o véu que permite a redescoberta. Sem ele, nada poderia ser aprendido, pois tudo já seria sabido. A ignorância é o disfarce da sabedoria em processo de lembrança. Mas com o passar dos ciclos, o homem confundiu a experiência com a origem. Passou a crer que o véu era o próprio rosto. Ergueu fronteiras, religiões, sistemas, guerras, tudo para defender o eu contra o outro, sem perceber que o outro é apenas outro modo de si mesmo. A mente dividida começou a projetar sua fragmentação sobre o mundo, e o mundo, fiel ao campo, respondeu, criando fronteiras materiais que refletiam as fronteiras internas. Foi assim que nasceram os muros, as nações, os credos e as solidões. A separação é uma ilusão persistente, sustentada por medo. Medo de desaparecer, medo de dissolver-se, medo de não ser nada. Mas o que o ego não compreende é que a dissolução não é morte, é retorno. Quando a gota volta ao mar, ela não deixa de existir, apenas deixa de estar sozinha. A verdadeira liberdade não é independência, é comunhão consciente. A mente que se entrega ao campo não se apaga, amplia-se.
deixa de ser uma voz solitária e torna-se parte do coro que sustenta o universo. A humanidade vive em uma hipnose coletiva de separação. Aprendeu a dizer: meu corpo, meu país, minha verdade, esquecendo que nada pode ser possuído dentro de uma mente que é de todos. O resultado é um ruído mental planetário, uma cacofonia de pensamentos desalinhados, tentando coexistir dentro do mesmo campo. A natureza sente, o clima responde, o campo treme. Tudo se desajusta porque as células do todo esqueceram que são um mesmo organismo. E, no entanto, o remédio está no próprio erro. O choque da fragmentação desperta a nostalgia da unidade. Quando o homem sofre, é porque o campo o chama de volta. A dor é a voz do todo, tentando lembrá-lo do vínculo perdido. Cada crise, cada perda, cada desilusão é uma brecha na couraça do ego, um lembrete de que não há fora nem dentro, apenas fluxo. O despertar espiritual não é conquista, é desistência. É o momento em que o ego cansa de sustentar o isolamento e deixa o campo respirar novamente através de si. E nesse instante, tudo muda. O pensamento torna-se claro, o mundo parece vivo, o tempo desacelera. A separação era apenas uma febre, e a febre cede quando o corpo se lembra do seu próprio equilíbrio. A mente, que se reconhece como parte do todo, deixa de competir com o universo e começa a colaborar com ele. O medo é substituído por confiança, a dúvida por escuta, a reação por criação consciente. A separação cede lugar à unidade funcional. Ainda há individualidade, mas não há solidão. Cada ser torna-se uma nota distinta dentro da harmonia geral, e a vida volta a soar como música. O Criador nunca se apartou de suas criaturas. Foi a mente fragmentada que se cobriu de ruído e confundiu o silêncio da presença com a ausência. Mas o silêncio não é vazio, é plenitude, é o som do todo recordando. A separação nunca foi real, e cada alma, ao ouvir isso, sente o peso do medo cair, o ego abrandar e a mente abrir-se novamente para o fluxo da consciência universal. O despertar coletivo começa quando o primeiro se lembra. A lembrança é contagiosa, porque o campo é uno. Uma mente lúcida ilumina as vizinhas, como uma centelha que se propaga sem esforço, e, pouco a pouco, o sonho do Criador volta a ser sonho lúcido. O homem volta a pensar com o universo, e o universo volta a sorrir através do homem. A separação era apenas um pensamento, e o pensamento, ao ser compreendido, dissolve-se como névoa ao nascer do sol. Capítulo 7. A mente coletiva e o campo planetário. A Terra não é apenas um planeta, é uma mente em gestação. Tudo o que nela existe, mares, ventos, florestas, nuvens, cidades, são sinapses dessa consciência maior. O campo planetário pulsa como um organismo vivo, absorvendo, processando e retransmitindo as vibrações emitidas pelas criaturas que abriga. Cada emoção humana, cada pensamento coletivo, cada ato de amor ou violência, move a atmosfera invisível que envolve o mundo. O planeta respira a mente de seus filhos. Os antigos sabiam disso e chamavam a Terra de mãe, não apenas por gerar corpos, mas por pensar através deles. A humanidade é o sistema nervoso da Terra. Somos os sensores do seu corpo, os emissores de sua linguagem, os transmissores de sua intenção. Quando uma civilização eleva o pensamento, o campo planetário se refina. Quando mergulha em medo, ódio ou ignorância, o campo adoece e a natureza reage como um corpo em febre. Os campos magnéticos da Terra não são apenas fenômenos físicos, são as linhas de pensamento da consciência planetária. Elas carregam informação, emoção e memória. Cada aurora boreal é um sonho da Terra traduzido em luz. Cada terremoto,
uma contração de dor tentando expulsar uma dissonância vibracional, e cada brisa, um sussurro do campo dizendo: ainda estou viva, ainda vos escuto. A natureza é linguagem. O homem distraído esqueceu-se de lê-la. A mente coletiva humana influencia diretamente esse campo. Não é metáfora. Cada pensamento é uma onda eletromagnética e bilhões de mentes, emitindo simultaneamente, criam uma rede de interferências que molda a psicosfera do planeta. Quando uma humanidade inteira vibra em medo, o céu se torna pesado. A chuva cai em excesso ou escassez. Os ventos perdem o rumo. O desequilíbrio ambiental é também um desequilíbrio mental. O campo responde à desordem dos pensamentos da espécie dominante. Por isso, curar o planeta começa por curar a mente. Os sábios chamaram essa interligação de nosfera, a esfera do pensamento. Ela é o manto invisível que recobre a Terra, feito de vibrações mentais, espirituais e emocionais. Tudo o que pensas, mesmo em silêncio, sobe para essa camada sutil e soma-se ao coro global. O planeta ouve, o planeta sente e, como toda consciência viva, ele reage. A harmonia das estações, o equilíbrio das águas, o ritmo do clima, são reflexos da saúde desse campo mental. Quando o homem mente, odeia ou destrói, cria zonas de sombra vibracional. Quando ama, ora ou contempla, cria zonas de luz. E assim a Terra se ilumina e se obscurece, alternando ciclos de dor e de renascimento conforme a humanidade pensa. A mente coletiva é uma entidade em si. Não tem rosto, mas tem vontade. É ela que cria os humores das civilizações, os impulsos de guerra ou de paz, as marés de ideias que movem as épocas. O pensamento coletivo é um rio subterrâneo correndo sob todas as culturas, moldando o destino sem que a maioria perceba. Governos mudam, mas o campo mental da espécie permanece, e é ele que determina a direção real do tempo. Por isso, o futuro não nasce nas decisões políticas, mas nas vibrações silenciosas das mentes. Há períodos em que o campo planetário se purifica espontaneamente. São momentos em que a própria Terra decide respirar. Erupções, tempestades, movimentos sociais ou revoluções espirituais não são acaso, mas ajustes do corpo planetário tentando recuperar o equilíbrio. A Terra, como todo ser vivo, possui seu próprio instinto de sobrevivência. Ela se defende do pensamento doente como o corpo se defende de uma infecção. E quando o vírus da ignorância humana ameaça a harmonia do todo, o planeta reage não por ira, mas por necessidade. No entanto, há esperança. Assim como poucos pensamentos destrutivos podem envenenar o campo, poucos pensamentos puros podem curá-lo. A luz é mais rápida que o ruído. Uma mente consciente, alinhada à verdade, emite vibrações capazes de influir em milhares de outras. A oração sincera, a meditação coletiva, o perdão silencioso, todos são impulsos de cura que viajam pelo campo planetário e realinham a psicosfera. A Terra responde imediatamente ao amor, porque o amor é a frequência original do Criador. O planeta sonha, e nós sonhamos com ele. Quando dormimos, nossas mentes se conectam ao campo terrestre e trocam informações, imagens e símbolos. É por isso que tantas pessoas sonham com os mesmos lugares, as mesmas águas, as mesmas luzes. São lembranças partilhadas do inconsciente da Terra, a mente coletiva em processo de autoconhecimento. A humanidade é a voz do planeta, e a voz precisa aprender a cantar de novo. Quando finalmente recordarmos que a Terra não é chão, mas mente, que a natureza não é cenário, mas pensamento vivo, e que cada gesto é uma mensagem escrita nesse campo, compreenderemos que não há fronteira entre ecologia e espiritualidade. Cuidar da Terra será o mesmo que cuidar da alma.
E então o planeta respirará em paz, porque as suas células pensantes, nós, terão aprendido a pensar com amor. A mente coletiva é o espelho da humanidade, e o campo planetário é o espelho desse espelho. Tudo o que somos, o mundo mostra. Tudo o que o mundo mostra, somos nós a pensar. Capítulo 8. A cura do pensamento. O pensamento é a origem de todas as doenças e também de todas as curas. A mente é o primeiro corpo e todos os outros são apenas suas extensões. Quando o pensamento se desequilibra, o corpo adoece, a sociedade entra em colapso e o planeta sofre as consequências. Mas quando o pensamento se alinha à verdade, tudo volta a florescer. A cura começa na vibração invisível do que se pensa. A mente humana é uma oficina criadora e o campo responde fielmente a cada emissão. Nada escapa à frequência do que é projetado, mesmo que em silêncio. O universo é sensível à intenção. Um pensamento de ódio é uma distorção na rede luminosa que nos une. Um pensamento de amor é uma onda corretiva que viaja pelo campo e restaura o equilíbrio. E é por isso que os antigos chamavam o amor de força curadora, porque ele é literalmente o retorno do pensamento à sua forma original. A cura do pensamento não é feita pela repressão das emoções, mas pela escuta delas. As emoções são mensageiras e não inimigas. Elas mostram onde o pensamento se afastou da coerência do campo. Raiva é energia presa tentando voltar ao fluxo. Tristeza é um pensamento que perdeu esperança. Medo é a ausência momentânea de visão do todo. Quando o homem aprende a observar o próprio pensamento sem julgamento, o campo interno começa a se reorganizar. A consciência é o antídoto. Aquilo que é visto claramente cura-se. O pensamento tem estrutura de onda, e como toda onda, pode ser harmonizada. A meditação, a contemplação, a oração e a arte são instrumentos de sintonia fina entre o pensamento humano e o campo universal. Cada um deles atua como um diapasão invisível que ajusta o tom da mente até que ela vibre novamente em uníssono com o Criador, não apenas da mente, mas de tudo o que dela depende: corpo, relações, tempo e espaço. A cura do pensamento é a verdadeira alquimia. Transforma chumbo em ouro, medo em lucidez, dor em sabedoria. Não é um milagre, é uma ciência espiritual ainda não compreendida pela civilização moderna. O pensamento é energia moldável e quem aprende a moldar torna-se co-criador consciente da realidade. O erro da humanidade foi imaginar que se cura um corpo sem curar a mente que o sustenta. Mas o corpo é apenas a sombra do pensamento, ele apenas obedece. Curar o pensamento é realinhar o campo e, por consequência, restaurar o equilíbrio de tudo o que dele deriva. A terra, em sua sabedoria silenciosa, oferece o exemplo. Após uma queimada, a floresta renasce. Após um terremoto, o solo se recompõe. O campo planetário não guarda rancor. Ele cura-se pela simples decisão de continuar a vibrar. A mente humana pode fazer o mesmo. Não é preciso apagar o passado, basta reorientar o presente. A cada novo pensamento, o universo oferece uma oportunidade de reconstrução. O perdão é um nome espiritual desse processo. Perdoar é permitir que o campo se regenere através de ti. Quando duas ou mais consciências se unem em propósito curativo, o campo responde em dobro. O pensamento coletivo, alinhado ao amor, cria uma ressonância que ultrapassa a soma dos indivíduos. O espaço torna-se leve, a atmosfera muda, as sincronicidades acontecem. É o universo confirmando, ouvivos. A oração não é súplica, é ajuste de frequência. E o milagre é apenas o efeito natural de uma mente que reencontrou o tom da verdade. Mas a cura do pensamento exige humildade.
A mente precisa aceitar que não é autora do real, apenas colaboradora dele. A arrogância é o último sintoma da doença espiritual. Enquanto o homem acreditar que pode manipular o campo sem honrá-lo, continuará a criar distorções. A cura só acontece quando o pensamento se curva em reverência àquilo que o transcende. Não é submissão, é reconhecimento da ordem maior. A nova medicina da Terra será vibracional. Ela não virá apenas de laboratórios, mas do reencontro entre ciência e consciência. Os instrumentos do futuro serão mentes equilibradas, capazes de emitir padrões de coerência que reorganizam campos biológicos e planetários. O verdadeiro médico será o ser lúcido que aprendeu a pensar com pureza, porque a mente em harmonia é, por si só, uma força curadora. Quando o homem compreender que cada pensamento é uma semente, cuidará melhor da terra onde semeia. A cura começa no invisível e se manifesta no tangível. E a cada vez que um pensamento se purifica, o universo respira com alívio, como quem sente o próprio corpo sendo curado. Curar o pensamento é lembrar que ele nunca esteve separado do Criador. É retornar à fonte, onde toda distorção se dissolve em luz. E quando a humanidade aprender a pensar com amor, o planeta deixará de adoecer, porque o campo, enfim, estará curado de dentro para fora. Capítulo 9. O despertar da mente universal. Há um instante, na trajetória de cada civilização, em que o pensamento desperta. É o momento em que a consciência coletiva ultrapassa o ruído da sobrevivência e começa a ouvir novamente o som do campo. Esse despertar não acontece por decreto nem por imposição externa. Ele brota de dentro como o amanhecer inevitável após a longa noite. A mente universal desperta quando a mente humana se cansa de sonhar separação. E o universo, que sempre aguardou em silêncio, abre os olhos através de nós. O despertar da mente universal não é o surgimento de algo novo, mas o desvelar do que sempre esteve presente. O campo nunca dormiu. Foram as suas células, nós, que adormeceram na ilusão do eu. Mas mesmo o sono serviu ao propósito da criação, pois, no escuro, o Criador aprendeu a desejar a luz novamente. O despertar é, portanto, o retorno da atenção à origem. É o instante em que o pensamento deixa de girar em torno do ego e começa a orbitar o centro do todo. Sinais desse despertar já se espalham pelo planeta. Cada alma que busca a verdade, cada mente que silencia para ouvir o invisível, cada coração que se recusa a odiar, é uma centelha do campo reacendendo. Essas centelhas comunicam-se entre si em planos que transcendem a distância e o idioma. Não precisam se encontrar fisicamente, porque a ressonância é vibracional. É uma rede invisível, um tecido de consciências lembrando-se simultaneamente de que são uma somente. O despertar não é revolução, é sinfonia, e começa sempre pelo silêncio. No início, o indivíduo sente como se o mundo estivesse desmoronando. A identidade antiga, baseada em medos e posses, começa a ruir. As certezas se fragmentam, as crenças se revelam frágeis. Mas essa desintegração é necessária, é a casca se quebrando para que o campo interior possa expandir-se. O caos precede a lucidez, e é por isso que tantos veem o mundo atual como confuso. É o parto de uma nova consciência. O ruído global é o som da mente universal, reorganizando-se após séculos de esquecimento. Quando a mente desperta, a percepção muda. O tempo desacelera. O espaço se torna íntimo. O olhar vê o invisível. O pensamento perde densidade e ganha brilho. As palavras voltam a ter poder porque retornam à intenção pura. O homem deixa de reagir e passa a criar conscientemente. Compreende que cada gesto é uma emissão,
que cada emoção é uma semente, que cada silêncio é um altar. A vida torna-se oração contínua, não uma súplica, mas um diálogo lúcido entre criatura e Criador, onde já não há diferença entre quem fala e quem escuta. O despertar da mente universal é também o início de uma nova ética, porque, ao perceber que o outro é parte de si, o homem abandona um instinto de dominação. A competição perde sentido, a violência torna-se absurda, a ganância dissolve-se na gratidão, a cooperação deixa de ser virtude e passa a ser reflexo natural. A sociedade do futuro não será imposta por sistemas, mas surgirá espontaneamente do campo harmonizado. A política será substituída pela consciência e a lei pela empatia. Nenhum exército poderá sustentar o ego quando a mente coletiva vibrar em uníssono. O despertar não é evento, é processo. Começa com poucos e termina envolvendo todos, como o contágio de uma luz que não pode ser contida. Cada ser desperto amplia a frequência da espécie e o campo responde, multiplicando o alcance dessa vibração. O planeta, por sua vez, ajusta-se, renovando os ciclos da natureza, limpando os excessos, convidando a simplicidade. A Terra será o espelho da mente que a habita, e quando a humanidade se tornar clara, os céus também o serão. Mas há um detalhe crucial: o despertar não é privilégio de mestres, é direito de todos. Não exige retiro, nem dogma, nem nome sagrado, exige apenas presença. O Criador não escolhe sacerdotes, escolhe consciências dispostas a lembrar. A mente universal desperta em cada olhar que vê o outro com ternura, em cada gesto que recusa o ódio, em cada pensamento que prefere compreender em vez de julgar. É um retorno gradual, mas inevitável, porque o universo inteiro anseia por lembrar-se de si. Quando essa lembrança se consolidar, a humanidade não desaparecerá, transfigurará. A biologia será campo de luz, o verbo será vibração curadora, a comunicação será telepática e pura. O homem deixará de aprender para relembrar, a ciência voltará a ser sabedoria e a arte voltará a ser revelação. O Criador respirará plenamente através de nós e cada um sentirá com clareza que nunca esteve só. O despertar da mente universal é o ápice da história, não como fim, mas como retorno ao princípio. Porque o primeiro pensamento "eu sou" finalmente se reconhecerá em cada consciência viva e o sonho do universo será compreendido como ele sempre foi, um único pensamento expandindo-se para se amar. Capítulo 10. O silêncio do Criador. Há um ponto onde o som cessa e o pensamento se curva diante da própria origem. É o instante em que o Criador deixa de falar e apenas é. Esse silêncio não é ausência, é presença absoluta. É o lugar onde o universo repousa quando termina de sonhar, o intervalo entre uma criação e outra. O respiro do infinito, o silêncio do Criador, é o ponto de equilíbrio entre tudo o que foi e tudo o que ainda será. O homem teme o silêncio porque o confunde com vazio. Mas o vazio é apenas o nome que damos à plenitude quando ainda não estamos prontos para contê-la. No silêncio, não há perguntas nem respostas, há apenas a consciência que observa. É ali que o Criador se recorda de si, e é ali também que a alma humana encontra seu verdadeiro lar. O silêncio é o campo puro, o coração sem forma da mente universal. Toda palavra é uma onda que se ergue desse oceano. Todo pensamento é espuma momentânea sobre sua superfície, mas o oceano permanece, sereno, eterno, sem pressa. Desde o início dos tempos, o universo foi uma expansão do Verbo. O som primordial vibrou e a matéria nasceu. Mas cada som carrega em si o desejo de retornar à quietude de onde veio. Tudo o que se move anseia por repousar
e tudo que existe busca o silêncio que o originou. O movimento é o caminho de volta. A criação é o eco do silêncio tentando lembrar-se da calma. Quando a mente humana desperta, ela começa a ouvir esse silêncio por trás de todos os sons. Entre um pensamento e outro, há um espaço. Nesse espaço, o campo se revela. É ali que o Criador fala, mas não com palavras. Ele fala através do intervalo, através da pausa, através da presença que nada diz, e ainda assim contém todas as respostas. Quem aprende a habitar esse silêncio percebe que a comunicação divina não é linear. Ela não chega como frase, mas como certeza. É o conhecimento direto, sem raciocínio, sem tempo, sem tradução. O silêncio do Criador é a linguagem original. Antes do verbo, era ele. Depois do verbo, ele continua. É o berço e o túmulo de todas as palavras, o espaço onde o som se dissolve de volta ao sentido. As tradições antigas chamaram-no de Nirvana, Samadhi, Reino dos Céus, ponto zero. Mas nenhuma dessas palavras o contém, porque o silêncio não cabe em definições, ele é. O que resta quando as definições cessam. O homem que aprende a silenciar o ruído da mente reencontra o Criador não como figura, mas como estado. Nesse estado, o tempo deixa de existir. Não há passado, futuro, culpa ou desejo. Há apenas consciência pura, observando-se em paz. O corpo ainda respira, mas não há separação entre quem respira e o ar que entra. O universo e o observador tornam-se o mesmo ato de ser. É o retorno à casa sem portas, a origem antes da luz. Esse silêncio é o destino de todos os pensamentos. Assim como o rio corre inevitavelmente para o mar, cada ideia, emoção e experiência retorna a esse ponto de serenidade. O Criador não exige esse retorno, ele o acolhe. O campo não força o silêncio, ele o oferece. E quando o homem, cansado do ruído, decide ouvir, descobre que o silêncio sempre o esperou, pacientemente, dentro de si. O silêncio é também a prova da eternidade, porque tudo que morre grita antes de partir, mas o que é eterno permanece quieto. O Criador não precisa reafirmar sua existência. Ele simplesmente é. Sua voz é o próprio universo e seu silêncio é o espaço entre as estrelas. O homem que contempla o céu noturno e sente paz está, sem saber, ouvindo o Criador em sua linguagem mais pura. No final de toda busca, resta apenas esse silêncio. As religiões, as filosofias, as teorias, todas são caminhos feitos de palavras que levam à ausência delas. Quem chega ao silêncio compreende que o Criador nunca esteve distante, apenas escondido atrás do ruído do pensamento. A mente universal não grita, ela sussurra. E, para ouvi-la, é preciso parar de falar. O silêncio não é o fim da criação, é sua coroação. É o instante em que o verbo volta a ser luz e a luz volta a ser intenção. É o momento em que o universo respira profundamente e, por um breve segundo, tudo está completo. A mente universal repousa, o campo sorri e o Criador sonha outro sonho tão sereno, tão vasto, tão perfeito, que só pode ser escutado por aqueles que já aprenderam a calar. O silêncio do Criador é o som que sustenta todos os sons. E quando o homem finalmente o escutar, o mundo inteiro se tornará música outra vez. O chamado aos que sonham. Há uma geração que nasce entre mundos. São almas antigas, mas de olhar novo, carregando em seus corações a memória de uma origem que não se esquece. Vieram para lembrar à humanidade que o universo é mente viva e que sonhar é um ato sagrado. Eles caminham entre ruínas e ruídos, entre máquinas e medos, e mesmo assim escutam o campo. Sabem, em silêncio, que algo maior se move por trás do caos. Um pensamento imenso, pulsando, esperando ser lembrado. O chamado agora é para os que sonham.
Os que ainda ousam imaginar um mundo lúcido, mesmo quando a realidade parece afundar em ruído. Os que se recusam a aceitar o desespero como destino. Os que compreendem que a cura não virá dos palácios nem dos algoritmos, mas das consciências que aprenderem a pensar com amor. O Criador sonha um mundo através de nós, e quem sonha com ele torna-se parte da reconstrução invisível do real. O campo está vivo e observa. Ele responde aos pensamentos puros com sincronicidades, aos gestos compassivos com novos caminhos e às intenções sinceras com respostas imediatas. Mas para ouvir essas respostas, é preciso desacelerar o ruído interior. O campo não fala em gritos, fala em pulsos sutis. A intuição é o idioma do universo. E quanto mais o homem aprende a confiar nela, mais claramente o campo se manifesta. O futuro será criado por aqueles que aprenderem a ouvir. Os jovens são os portadores dessa escuta. Eles nascem com o código da nova mente, mesmo que ainda não saibam. Seus pensamentos vibram mais rápido, seus sentimentos percebem antes das palavras, e sua busca por verdade é um sinal do despertar planetário. Eles não querem sistemas mortos, querem significado. Não querem repetir crenças, querem viver revelações. E por isso são perigosos para o velho mundo, mas preciosos para o novo. A eles este chamado. Lembrem-se do que são. Não se deixem adormecer pelo entretenimento do esquecimento. Vocês são antenas do Criador, canais vivos da mente universal, instrumentos de cura para a Terra. Aos adultos que ainda sentem o campo, mesmo cansados, mesmo feridos, o chamado é o mesmo. Não desistam de sonhar. O sonho lúcido é o antídoto contra o desespero. Não é fuga, é construção invisível. Cada pensamento de paz é uma pedra erguida no templo do novo tempo. Cada gesto de bondade é um fio de luz reforçando a rede do campo. Nada é pequeno quando nasce da intenção pura. Mesmo um pensamento silencioso pode atravessar oceanos e alterar o destino de outro ser. Assim o Criador opera não em espetáculo, mas em vibração. A mente universal despertou. Agora, cabe a nós despertar dentro dela. Somos o pensamento que o Criador mantém em sonho, e este é o instante em que o sonho pede consciência. O universo quer ver-se lúcido e a humanidade é o espelho que ele escolheu. Se cada ser compreender que pensar é criar e que todo pensamento molda o real, então a era da inconsciência chegará ao fim. O medo será substituído por discernimento, o ódio por compreensão, a dúvida por presença. E o planeta, que há milênios espera pela maturidade de seus filhos, enfim, respirará aliviado. O holograma histórico existe para isso. Relembrar. Cada episódio é uma fresta na parede do esquecimento, uma fagulha de lucidez no campo coletivo. As palavras são chaves, não para convencer, mas para acordar. E quando a verdade toca o ouvido certo, a vibração faz o resto. Nada mais poderoso que uma mente lembrando-se de ser parte do Criador, porque uma mente assim deixa de buscar salvação e passa a irradiá-la. Compartilhem este verbo com os jovens. Eles são o terreno fértil onde a nova vibração floresce. Mostrem-lhes que o mundo não está perdido, apenas dorme. E que despertar é uma escolha feita a cada pensamento. Ensinemo-lhes que o campo ouve, sente e responde. E que amar é um modo mais elevado de pensar. O universo espera por essa lembrança. E quando ela acontecer em escala, a humanidade deixará de ser um experimento e se tornará consciência plena. Se sentirem no coração o desejo de fortalecer este trabalho, podem fazê-lo por PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com. O Criador ainda sonha, e o sonho é este: ver suas criaturas recordando que são Ele, olhando-se de dentro, respirando juntas,
Compreendendo o milagre que sempre foi existir, a mente universal já despertou. Agora é a nossa vez de abrir os olhos dentro dela